Sexta-feira, 6 de setembro de 2024, véspera do Dia da Independência do Brasil. Daqui a pouquinho tem pesquisa sendo divulgada aqui no Jornal Gente. Antes, os destaques do dia. Eu começo falando sobre a situação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, falando sobre a vontade política do governo federal. Diz que falta vontade para algumas atitudes importantes, mas que não é do presidente Lula, é claro, né? Simone Tebet não vai botar em risco o emprego dela. E diz que não há vontade política, mas não é de Lula, sobre a reforma estrutural nos gastos deste ano. O governo encaminhou, recentemente nós acompanhamos aqui, a proposta de orçamento para o ano que vem, 5 trilhões de reais. A imprensa gosta muito de destacar o contingenciamento daqui e dali, mas isso é uma fatia muito pequenininha desse bolo imenso que é o orçamento. O que a ministra não consegue responder é porque o governo não consegue cortar gastos. Por que o governo insiste em colocar uma previsão aí, um pacote arrecadatório de 166 bilhões de reais, que inclui aí um aumento de tributos, e a expectativa de corte é bem tímida e não vai chegar aos 25 bilhões que já foram trazidos. Qual é o plano do governo para reduzir gasto? É cortar benefício, é combater fraude, o que não deveria nem estar na conta, isso deveria ser uma ação da polícia. Ela fala numa lista de prioridades, verde, amarela, vermelha, lembrando um semáforo de trânsito. Mas o que está no discurso da ministra por trás é tudo estacionado, nada sai do lugar. O que, claro, gera uma preocupação, porque, afinal de contas, é o ministério que deveria cuidar do nosso planejamento. A ministra também fala sobre as reformas que são necessárias e como nós vemos dificuldade, nas suas palavras, para enfrentar esse assunto dentro do governo. É um governo que é difícil de aceitar a necessidade de algumas reformas, ao contrário do que observamos nos últimos anos, desde quando o PT deixou o Palácio do Planalto com Dilma Rousseff sofrendo um processo de impeachment. De lá para cá, o Brasil conseguiu avançar no capítulo das reformas necessárias. Teve a reforma trabalhista, teve a reforma da Previdência, tivemos reforma na questão fiscal, o teto de gastos. Agora, mais recentemente, o que se conseguiu foi acabar com o teto de gastos e buscar uma alternativa definida como o arcabouço fiscal para ainda tentar o déficit zero nas contas públicas, o que não é suficiente para o Brasil voltar a crescer, convenhamos. É um passo importante, é muito louvável que nós temos visto algumas autoridades falando sobre esse assunto, buscando o equilíbrio das contas, ou seja, tudo aquilo que se arrecada está dentro do gasto, não tem gasto excepcional, mas há um histórico do governo de gostar de gastar. E a experiência passada, é claro, que nos traz essa preocupação no momento. Em linhas gerais, o que disse a ministra Simone Tebet nessa entrevista é que tudo vai ficar mais para frente. Não tem nada a ser feito agora, ela culpa as eleições de 2024, fala que o empenho político do governo está na reforma tributária, que é muito contestada, e aqui nós abrimos espaço para o setor produtivo, para muitos setores da economia brasileira se manifestarem. O que ouvimos aqui é uma preocupação com o tamanho do imposto, porque o que se vendeu durante essa reforma tributária justamente foi que nós não teríamos aumento de impostos, que nós íamos arrumar a situação fiscal, não ia ter queda de impostos também, mas as burocracias, o sistema complexo seria modificado. Isso tudo acabou gerando essa expectativa de contarmos com um aumento de impostos para alguns setores e principalmente o setor de serviços, que é o que mais emprega, e nesse momento, então, fica aberta essa possibilidade, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet.